Olá, continuando aqui nossas considerações, meditação sobre o livro de Neemias, eu queria só explicar o porquê que eu tenho falado sobre isso. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, alguns dias atrás, de entrar nesse tempo de arrependimento, de conserto, de renovo de aliança com Deus. Como eu disse no vídeo anterior, todos nós, se sentarmos como Neemias fez, pararmos para analisar, para perceber alguma coisa, a gente vai constatar que precisamos sim restaurar algumas coisas na nossa vida, e comigo não é diferente. Então nesse tempo eu senti no coração o desejo de estar compartilhando algumas coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu tenho estado num propósito de 52 dias como Neemias, 52 dias de restauração, e o meu intuito é compartilhar com você, te abençoar e ser abençoado também, porque no que a gente expressa, no que a gente fala, nós entendemos melhor. Eu costumo dizer que o melhor estudante é aquele que ensina. Eu sou professor, eu sou pregador do evangelho, palestrante, e quando é que eu mais aprendo? Quando eu me disponho a ensinar. Quando você se prepara para ensinar, para falar para outros, é o momento que você mais aprende, não é verdade? Então eu quero compartilhar, quero te abençoar e quero ser abençoado também nesse tempo. Bom, continuando as atitudes de Neemias, nós falamos no vídeo passado as 5 atitudes que ele teve, está no livro de Neemias capítulo 1, eu peguei a partir do verso 4, e Neemias começa então a sua oração. Eu falei sobre o versículo 5 e versículo 6. Ele continua orando, dizendo para Deus: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, na despedida, nessa carta aos Tessalonicenses, uma das suas recomendações mais pontuais, mais veementes é: orai sem cessar. E olha que coisa interessante, Neemias está dizendo aqui que ele vinha fazendo esse clamor, essa oração, dia e noite. Será que Deus ele precisa ser lembrado o tempo inteiro? Será que Deus se esquece das coisas? Será que Deus precisa ser incomodado? Claro que não. Na verdade, orar é muito mais para nós do que para Deus. O orar é falar, é verbalizar. Quando nós verbalizamos aquilo que está em nós, através da oração, no caso aqui, como Neemias fez, nós estamos dizendo para Deus: olha, eu preciso muito, eu realmente quero mudar, eu realmente quero ver as coisas transformadas. É uma atitude que começa a transformar de dentro para fora. A oração não muda exatamente o coração de Deus, mas ela muda o nosso coração. Nós estamos falando, mas ao mesmo tempo estamos sendo transformados. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, Paulo ensina para nós que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos, ao mesmo tempo o Espírito Santo está intercedendo por nós. Paulo também ensina que, por exemplo, orar em línguas, línguas dos anjos, alguns chamam de línguas estranhas, línguas celestiais. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E Paulo mesmo diz: olha, ninguém ora mais em línguas do que eu, porque Paulo entendeu esse caminho da oração. A oração inteligível, as palavras que a gente diz no nosso idioma, no caso português, e às vezes você não sabe nem o que orar, e você começa a expressar em outras línguas também aquilo que está dentro de você. Você não sabe, mas o Espírito Santo está intercedendo nesse momento. Então, a importância de orar. Neemias diz: eu estou na tua presença, orando dia e noite, por uma causa. Qual é a sua causa? Qual é a minha causa? Qual é a nossa demanda? Temos que ter um objetivo. De repente é importante você escrever isso, colocar no seu espelho, lá no seu banheiro, para que todo dia você se lembre, toda hora que você for ali escovar o dente, lavar o rosto, você se lembre desse objetivo, dessa causa. Então a causa de Neemias, estive orando dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Neemias estava confessando não apenas os seus pecados, mas os pecados de todo o povo. Esse é o papel do intercessor. Muitas vezes nós pensamos assim: tem pessoas que têm um chamado específico intercessório. Eu creio nisso. Mas todos nós somos chamados para orar. Todos nós somos chamados para interceder. Interceder pela nossa própria vida, pela vida das pessoas que nós conhecemos, pelos nossos governantes, pelo nosso país, pelas nações da terra, pelos missionários que estão no campo, pela igreja, pelos pastores, enfim, interceder. Neemias tinha uma causa e ele intercedia, e ele fazia confissão dos pecados dos outros. É possível? E é bíblico, está aqui. Confessar o pecado dos outros. Senhor, perdoa o pecado da minha nação, pecado de corrupção, pecado de idolatria, seja lá o que for. Estou dando um exemplo, Perdoa o pecado das pessoas que moram no meu bairro, o que eles têm feito, o que tem acontecido no seu bairro, violência doméstica, na sua família mesmo, seus ancestrais. Senhor, perdoa os pecados dos meus avós, dos meus pais,
né? Uma intercessão que diz respeito também à questão geracional, para quebrar as maldições na nossa linhagem, na nossa família. Então, Neemias nos dá aqui um exemplo de o papel de um intercessor. E ele termina aqui o versículo 6 dizendo: porque temos cometido muitos pecados contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então ele se coloca nessa posição, intercedendo por si e também pelos outros. No verso 7, ele continua a sua oração: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o seu servo. Então eu quero me ater aqui rapidamente a uma situação interessante. Neemias entende que toda destruição, toda invasão, toda tomada de Jerusalém, destruição dos muros, a situação atual de Jerusalém, ela tem um motivo, e o motivo é exatamente esse: o afastamento de Deus. Vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Todas as vezes que alguma área da nossa vida, às vezes até meio que inconsciente, sem perceber, distraidamente, nós nos afastamos da aliança com Deus, do propósito, dos mandamentos, a gente percebe que as coisas começam a ir de mal a pior. E esse é o momento de voltar, parar, fazer como Neemias fez: sentar, constatar, se quebrantar, se arrepender, buscar a presença do Senhor e buscar essa restauração. Então Neemias, ele começa a dar os passos certos. Depois das atitudes, as 5 atitudes que nós mencionamos aqui, ele faz essa oração. Então acho que esse é o momento de nós pararmos tudo, eu e você pararmos tudo, nos ajoelharmos, ou sentado, ou da forma que você achar mais conveniente, mas rasgar o coração diante do Senhor, confessar os nossos pecados, nossas falhas, e clamar a misericórdia de Deus, porque existe uma promessa dentro da aliança com Deus de transformação. Ok? Então quero terminar esse vídeo ressaltando isso, e até o próximo, se Deus quiser.